Na aula de hoje nós vamos ver como criar uma storage account usando Bicep e fazer o deploy usando PowerShell. Tá interessado? Então vamos nessa. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido Oliveira. Hoje, dando sequência ao nosso curso de Bicep, a gente vai criar uma storage account usando Bicep como linguagem de template e fazer o deploy, iniciar o deploy, né, via linha de comando usando o PowerShell. Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. No meu portal aqui eu tenho um resource group chamado Bicep Lab, eu não tenho nada criado nele. E a gente vai partir daí, tá bom? Uma coisa legal é tem um módulo chamado Bicep, ele foi feito pela comunidade, ele é bem útil para criar arquivos de parâmetro, então é só rodar o comando install module e colocar Bicep e ele vai achar o módulo de Bicep na galeria, tá bom? Então vamos lá. Vamos pular aqui umas linhas, eu quero criar um recurso, eu vou chamar de stg account, e vamos colocar aqui storage, e aí ele já tem aqui o type storage accounts. Tem vários outros tipos que ele dá aqui a sequência. Então vamos lá. Coloca o nosso igual aqui. Name, propriedade que ele requer por padrão, né? Mandatória. Location. Kind. Kind a gente vai colocar aqui V2, ele já tem no autocomplete, né? Ele só espera esses valores, então ele mostra o que é desejado. O nosso skill, e aí a gente tem que passar o name dele, e ele só aceita esses valores, a gente vai colocar nada por enquanto. E aí a gente vai colocar também, olha, dentro de properties, e é que nesse caso, properties, a gente pode pôr basicamente todos os valores que a storage account aceita durante o deploy. O access tier a gente vai colocar como hot, que é o acesso rápido. E eu quero colocar, olha, minimum TLS version. Vamos pôr 1.2. Legal. Eu preciso então aqui de um parâmetro name, um parâmetro location e outro parâmetro que a gente vai chamar de skill name. Beleza? Segurar aqui o Ctrl e o Alt. Não está funcionando. Enfim. Segurar o Alt, a gente coloca aqui no cursor param e ele vai ser do tipo string. Legal. Fazer edição de mochilinha com o Alt, né? Legal. Então a gente tem aqui, olha, name. Vamos colocar aqui um decorador description. Decorador é quando ele vai com o símbolo de arroba em cima do parâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui simplesmente uma descrição. Nome. Cadê? Nome da storage account. A gente pode copiar aqui essa linha. E este outro aqui. Localizar cal e SKU da storage account. Beleza. Agora, simplesmente a gente pode passar estes valores aqui no lugar das nossas aspas simples. Porém, olha essa mensagem que tem aqui, olha, ele só aceita estes valores. Para ter uma tolerância de erro maior, no caso, né, a gente pode colocar outro decorador chamado allowed. Aqui a gente coloca um colchete, e isso significa que a gente está colocando uma array. E eu vou colocar aqui premium LRS e standard LRS.
Estes são os valores exatos case sensitive que o parâmetro aceita. Então, não preciso me preocupar porque ele não vai aceitar qualquer outra coisa que estiver aqui. Se eu quisesse restringir, por exemplo, um allocation, a gente poderia colocar um allowed aqui também. E eu posso falar que a location vai ser Canada Central. E aí a gente também coloca isso. Não poderia usar esse template para fazer deploy fora do Canadá. Quem trabalha com instituição financeira que é regulada, tem acho que alguma coisa de soberania nacional e aí você não pode sair com o dado do país. Então, acabam criando-se esses tipos de restrições. Para o nome, a gente pode colocar max length, ele vai aceitar um inteiro. E eu não quero que o nome da minha storage account tenha mais do que 20 caracteres. Isso por si só já seria o bastante. E aí a gente poderia criar aqui, olha, um output ID de string. E eu posso passar a propriedade ID da minha storage account. E aí eu queria uma chamada endpoints, por exemplo. E aí eu poderia colocar aqui properties, primary endpoints. E aí, se eu der um ponto, ele tem quais que são os endpoints primários. Vamos escolher aqui o blob. E aí, quando você cria uma storage account para você acessar ela de forma pública, ele cria com o nome dela, ponto alguma coisa, ponto Windows Net, localização, e aí você tem a URL completa para consumir aquele blob. Obviamente que depende do tipo de container que você criou. Beleza, vamos salvar aqui. Agora, a gente vai usar aquele módulo bicep. E vamos usar ele para fazer um parâmetro. É new bicep parameter file. A gente passa o caminho do nosso template bicep. Ele vai ler estes parâmetros aqui que foram declarados. E se eles não tiverem valor por padrão, eles são mandatórios. Então ele vai gerar para eles. Se tivesse algum parâmetro que ele já tem um valor padrão, mas ainda assim eu quero pegar isso no meu template, você pode passar aqui parameters all. Gerou aqui, aí eu posso usar o comando code ./aula 3.parameters.json. E aí aqui, Guido bicep aula Guido bicep 3. Se eu colocar aula com o bicep vai ficar um pouco esquisito. Canada Central. Tudo minúsculo aqui, porque ele está minúsculo aqui, ele é case sensitive na comparação, né? E o skill, eu quero que seja um standard LRS. Vai ser localmente replicada. Essa é a estrutura padrão aqui. Ele gerou aqui com o esquema, a versão do content, parameters, e aí tem o nome do meu parâmetro e o valor que eu estou atribuindo para ele. Eu deixei aqui pré-preparadinho o módulo AZ do PowerShell, que a Microsoft publicou para gerência de Azure, etc. A gente vai usar ele para fazer o deploy, né? E ele espera alguns valores. Name, aí eu vou colocar o nome do meu deployment, não o nome do meu recurso. Este está dentro do arquivo de parâmetro. Em qual resource group name que eu vou iniciar esse deployment, no meu caso é Bicep Lab, de modo incremental. O meu arquivo de template é aula3.bicep. Você poderia colocar .json se você quisesse rodar a bicep build e gerar o template ARM de fato. E template parameter file. E aí você passa o caminho do seu arquivo de parâmetros para este template, né? Vamos copiar aqui. Eu já autentiquei na minha subscrição. E vou dar um paste. Se eu iniciar aqui, vamos ver se ele não vai gerar nenhum erro. Vamos voltar para cá. Ó, iniciou meu deploy. Ele está aqui criando uma storage account chamada Guido Bicep 3. A gente pode esperar um pouquinho e ele já vai finalizar para a gente confirmar que as propriedades que nós definimos no template foram de fato aplicadas durante o deploy.
Se você quisesse ver o template que foi resultado daquilo, tem a opção aqui template, um recurso, 3 parâmetros que haviam sido declarados, e aí aqui, estes são os valores aqui que a gente deixou, né? Legal. Go to Resource. Aqui, Guido Bicep 3, que é o nome que a gente colocou. Location Canada Central. É uma storage account do tipo V2. Minimum TLS version é 1.2. E Access Tier Hot, que é o que a gente declarou no template, né? Quando a gente usa esse tipo de abordagem, é muito mais fácil de manter a consistência. O template, ele é o quê? Ele é uma forma declarativa de criar uma infraestrutura. Então, por exemplo, eu falei aqui que eu quero uma storage account com estas informações. Ainda assim, eu posso passar parâmetros sem problema algum, porém, diferente do script, que ele é imperativo, às vezes pode acontecer um erro de lógica, pode ter uma atualização. O template, ele é uma forma um pouco mais concisa de manter a consistência da sua infraestrutura. Eu gosto muito de usar templates, seja Terraform, seja Bicep, depende do cliente que eu tô. Eu fiz um deploy bem grande de Bicep recentemente. Era um deploy escopado para a subscrição, e ele fazia deploy de todos os resource groups, a workspace do Log Analytics, todas as virtual networks, Hub e Spoke, para a topologia Hub and Spoke, né? Fazia o peering, já delas que foram feitas o deploy, independente de quantas tinham. Ele tinha número variável de subnets, NSG, poderia fazer vincular o NSG a uma subnet ou não, mesma coisa com o DR. Azure Firewall, se fosse positivo, se de fato ele criasse um Azure Firewall, ele iria criar uma rota padrão para que todo o tráfego fosse por ele, e uma série de outros recursos como Scale Set, um cluster de AKS, Application Gateway. Depois desse trabalho, basicamente eu só preciso repetir o meu arquivo de parâmetros e chamar isso de um novo ambiente, apenas com spokes, né? É uma forma muito mais simples e consistente. Eu não preciso dar acesso a ninguém no meu portal, eu simplesmente rodo um pipeline, eu tenho lá no meu repositório versionamento de código bonitinho, e eu tenho controle. Quem fez a alteração, quem submeteu aquilo e quem iniciou o deployment a partir do meu source code. E aí, teve algum problema, a gente faz o rollback na branch e reaplica o deploy, pronto. Se foi alguma coisa que permitia, né, se foi algo no sistema operacional, ele iria aplicar essa modificação sem problema algum. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere se inscrever no meu canal. E até a próxima. Tchau, tchau.